Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. O assunto é a Série B do Campeonato Brasileiro, iniciada e tá perto de terminar a 28ª rodada, a nona do retorno. Quando essa rodada terminar, faltarão 10 pro fim da segunda divisão. Você vem com a gente, vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal. Essa rodada no meio de semana da Série B, com jogos na terça, na quarta e na quinta. Você tá na Gol, eu sou o Luiz Felipe e a partir de agora a gente vai dar um passadão geral em tudo que tá rolando nessa 28ª rodada, é a reta final da Série B. Rodada iniciada na terça-feira com a terceira vitória do Novo Horizontino, vitória seguida em sequência. Meteu 1-0 em cima do Paysandu lá na Curuzu. O Paysandu perde a sexta seguida e tá a 11 jogos sem vitória na Série D, não vence há mais de 2 meses na segunda divisão. Na Fonte Luminosa, Ferroviária e Goiás empataram por 1-1. O Goiás só tem uma vitória aí nos últimos 5 jogos e a Ferroviária 6 jogos sem vitória, está estacionada na parte de baixo da tabela, e o Goiás agora vê muito ameaçada não só a sua liderança, o seu título, embora ainda seja líder, como também o acesso, né? A vantagem para o quinto colocado cai para 4 pontos apenas, essa vantagem já foi de 10, então é bom o Esmeraldino ficar ligado nas últimas 10 rodadas para cravar o seu acesso, porque fácil não vai ser. Na Arena Sincred, o Atlético Paranaense venceu pela 6ª vez, arrasador, passou por cima pelo Atlético, teve gol do Viveiros, do Leozinho, enfim, o Atlético vencendo e vencendo muito bem. 6ª vitória seguida, mas ainda não entra no G4, tá a 1 ponto do quarto colocado, que é o Novo Horizontino, muito na briga e agora também brigando pelo título, né? A 4 pontos do líder Goiás. No Rei Pelé, CRB venceu o Botafogo por 3-2. O CRB, o Galo, é o melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. Mais uma vitória, são 9 vitórias ao todo jogando em casa. Melhor campanha. É claro que tem vantagem em relação ao Cuiabá, que tem um jogo a menos em casa, então no aproveitamento, nos pontos perdidos, o Cuiabá é o melhor mandante, mas no geral, na tabela real, é o CRB, embora esteja ali no meio da tabela, agora consegue até avançar algumas posições, é o 8º, mas realmente impactante essa campanha aí. Nos últimos 6 jogos em casa, o CRB ganhou 5, muito forte por lá. E o Botafogo, claro, mais uma derrota, agora completa 5 jogos sem vitória, tá dentro da zona do rebaixamento. No estádio Oba, Vila Nova e Cuiabá empataram por 2-2, Vila Nova completando aí também 6 jogos sem vitória na Série B, fica realmente para trás, né, com essa arrancada de algumas equipes, melhorando muito a sua condição. É o caso do Cuiabá, que agora tá 7 jogos sem derrota, verdade que são 5 empates aí, mas enfim, é um time difícil de ser batido nessa altura do campeonato. Também as arrancadas de Criciúma, a Chapecoense um pouco antes, né, agora o Atlético Paranaense, o Novo Horizontino com 3 vitórias seguidas, o Vila ficando para trás aí nessa briga. No Germano Krieger, deu Operário 2-1 em cima do Amazonas. Operário, 7 jogos sem derrota também, são 4 empates e 3 vitórias. Se você pega um recorte de 13 jogos, o Operário só perdeu uma vez, e aí nesse período ele vai ter 7 empates, 5 vitórias e uma derrota só. O Amazonas segue na zona do rebaixamento. E na quarta-feira, fechando, o Volta Redonda venceu o Remo por 2-1. O Remo só tem uma vitória nos últimos 6 jogos e o Volta Redonda agora é 17º. A rodada tem complemento na quinta, Coritiba e Criciúma. O Criciúma pode pela primeira vez assumir a liderança do campeonato. É só vencer o jogo, mas o jogo é duro com o Coxa. No Torcioli tem Atlético e América. O Atlético tentando dar continuidade à sua arrancada, o América tentando fugir cada vez mais da zona do rebaixamento. E na Arena Condá tem Chapecoense e Avaí. A Chape vem de 3 derrotas seguidas, precisa vencer para continuar perto do G4. Vamos então para a classificação da 28ª rodada, faltando 3 jogos para o fim. Segue com a liderança do Goiás com 49 pontos, só empatou na rodada, tomou o gol ali nos últimos minutos para a Ferroviária, inclusive. O Goiás segue líder, mas agora muito ameaçado, né? Ele pode perder a liderança pro Coritiba ou pro Criciúma, que se enfrentam no Couto Pereira nessa quinta-feira. Quem vencer assume a liderança do campeonato e apenas o empate manteria o Goiás lá. Mas essa altura, a grande preocupação do Esmeraldino é com relação ao acesso também. Ele tá ali defendendo sua liderança, mas agora ele vê o Coxa perto, o Criciúma perto, Novo Horizontino e Atlético Paranaense, esses 2 últimos também chegaram muito perto. Os 2 venceram, aliás, o Criciúma vem numa sequência de vitórias, Novo Horizontino 3 vitórias seguidas, Atlético Paranaense 6 vitórias seguidas, e o Goiás e o Curitiba fazem campanhas medianas apenas no segundo turno, vão se mantendo do jeito que tá dando. O Goiás, por exemplo, tá abaixo do 10º colocado no segundo turno, tem 49 nesse momento, tenta manter sua liderança. Para isso, Curitiba e Criciúma precisam empatar nessa quinta-feira. O vice-líder é o Coxa, com 47, há uma vitória de assumir a liderança do campeonato, e também precisa da vitória,
porque vê o seu maior rival, o Atlético Paranaense, agora perto, na 5ª colocação, ou seja, todo mundo tá com acesso ameaçado a essa altura. Terceiro lugar, o Criciúma, 46, pode assumir liderança pela primeira vez. Em caso de vitória no Couto Pereira, chega a 49, vai chegar às 14 vitórias, com saldo maior do que o do Goiás, assume a ponta do campeonato Criciúma pela primeira vez em caso de vitória fora contra o Coritiba. Quarto lugar, o Novo Horizontino, 46 pontos, 3 vitórias seguidas, em especial as últimas 2 nos minutos finais, né? Um gol aos 47, nesse jogo o gol do Rafael Donato, o jogo contra o Paysandu, aos 44 do segundo tempo, tá com a sua posição garantida já 2 rodadas seguidas no G4. Então a gente tem o grupo das 4 melhores com Goiás, Coritiba, Criciúma e Novo Horizontino. Mas o Atlético Paranaense, 5º colocado, promete não deixar esse G4 intacto por muito tempo. O Atlético tem 6 vitórias seguidas, veio arrancando desde os 27 pontos e agora tá aí, em 5º lugar, 45 a 1 ponto do G4, mais uma vez, exemplo de como terminou a rodada passada, é que ele venceu, mas o Novo Horizontino também ganhou. Mas a boa notícia pro Furacão é que ele tá mais perto do líder também. Então a gente tem um Atlético cada vez mais na luta, não só pelo acesso, mas também pelo título brasileiro da Série B. Sexto, Cuiabá. Cuiabá tá com 42. Chegou a abrir 1-0, acabou tomando a virada pro Vila, depois empatou de novo, perdeu essa chance, mas pelo menos tá invicto, vendo uma sequência forte de 7 jogos sem derrota, são 5 empates, é verdade. Mas vai aí, tentando se aproximar, a 4 pontos do quarto. Sétimo, a Chape, 41, joga com o Avaí nessa quinta-feira, precisa desesperadamente da vitória para não ficar muito para trás. A Chape que ficou aí quase um mês dentro do G4, né? Vem de 3 derrotas seguidas, saiu de lá, precisa voltar a vencer se quiser disputar nessas 10 rodadas finais. Oitavo, CRB com 40, melhor mandante da Série B, impressionante a campanha do Galo no Rei Pelé, fica devendo muito fora de casa. Se conseguir melhorar essa campanha fora, como visitante na reta final, pode ter chance. Nono lugar, o Operário, tem 39, vitória muito importante. O Operário está 7 jogos sem derrota, só perdeu 1 nos últimos 13. Décimo, Remo, despencando na tabela, tem 39, perdeu para o Volta Redonda no Rio de Janeiro. 11º, o Atlético Goianiense, 38, joga na rodada, pode entrar no grupo dos 10 melhores, em caso de vitória no Antônio Ascioli. 12º, Vila Nova, 37, 6 jogos sem vitória, vai ficando muito para trás. 13º, Avaí, 37, joga também nessa quinta-feira, confronto aí direto contra a Chapecoense, se quiser ainda sonhar com acesso. 14º, a Ferroviária, tem 33, 6 jogos sem vencer. 15º, Atlético de São João del Rei, tem 32. 16º, América, tem 30, joga nessa quinta-feira na zona do rebaixamento, que tem o Volta Redonda com 30 pontos, perdão. O Botafogo aparece com 29, Amazonas 27, Paysandu lanterna 22 pontos, 8 pontos atrás do 16º. Pedro Rocha, do Remo, ele tem 12 gols, é o principal goleador. Na sequência, Alisson Safira, do Cuiabá, é o vice-artilheiro, isolado, agora com 9 gols. 8 gols para Carlão, da Ferroviária. Selmo Ramon, do Goiás, também 8 para ele. E fechando a lista, Kevin Ramírez, o uruguaio da Onça Pintada do Amazonas. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai continuar acompanhando por aqui essa reta final da segunda divisão. A partir daqui serão as 10 últimas rodadas da Série B. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e um grande abraço.